muito bom podermos estar aqui nesse dia, porque esse foi o dia que o Senhor nos fez e por isso nós estamos alegres. Por isso nós nos regozijamos. A alegria do crente, ela não depende das circunstâncias, mas a alegria do crente depende do Senhor do crente, é Jesus, e Jesus é imutável. Então, por causa de Jesus, nós podemos viver sempre em alegria. Amém? Tem um pessoal que não está alegre. Esse amém céu baixinho. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, vivamos em alegria, Jesus é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, é nele que nós celebramos, amém. Amém. Irmãos, eu gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. E se você está acompanhando a nossa leitura, você leu Lucas, capítulo 8, no dia 11 do 1. Você leu esse texto. Então, eu gostaria que você abrisse em Lucas capítulo 8 para que nós possamos reler. Para você que não sabe, a nossa igreja, a Primeira Igreja Batista de Marechal, está lendo a Bíblia toda junta esse ano. No nosso boletim está saindo a leitura diária. Esse daqui é o meu, não sei se você consegue ver, ele está todo riscadinho. Os textos que já li eu risquei. Então, que você também possa cultivar esse hábito, o hábito da leitura da Palavra de Deus. E se você ainda não começou, dá tempo, porque hoje é dia 19 de janeiro ainda, é isso? Isso mesmo? Ainda é 19 de janeiro, então dá tempo de você começar essa leitura, para que juntos nós possamos estudar a Palavra de Deus esse ano. Nós vamos ler Lucas capítulo 8, do verso 4 ao verso 11, ao verso 21. Está aberta? Amém? Você abriu? Agora me dá um pouquinho de atenção. Preciso explicar para você algo antes de fazer essa leitura, ok? A nossa Bíblia, ou a Bíblia Sagrada, quando ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, ela foi escrita de forma contínua. Os autores, eles simplesmente começaram a escrever, eles escreviam a história contínua. Muito depois, já na nossa era, quando a imprensa foi criada, nós separamos a Bíblia em capítulos e versículos. Por quê? Para facilitar, justamente quando nós abrimos na igreja, e nós podemos ler o capítulo e o versículo certinho, todo mundo junto. Quando você vê, por exemplo, Jesus, quando ele vai ler a Bíblia no templo, a Bíblia diz que ele abriu o texto, e o texto caiu, ou o rolo que caiu na mão de Jesus, foi justamente o texto de Isaías, que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aquilo não era normal, não era comum. Jesus não abriu direto aquele livro, porque esse texto estava no meio de muitos textos. É como se o texto bíblico fosse escrito de forma direta. Então não tem, por exemplo, esses títulos que você está encontrando no capítulo 8. Esses títulos, olha, a NAA coloca assim: as mulheres que seguiam a Jesus, a parábola do semeador. Por que Jesus usava parábolas? O texto original, ele não tem esses subtítulos. Esses subtítulos são apenas para facilitar o entendimento das pessoas. Porém, o grande convite é que nós leiamos a Bíblia sem esses subtítulos, para que a gente possa entender a história como um todo. Certa vez, eu fui falar de Jesus para a esposa de um amigo meu. Ela é de outra fé, mas a fé dela usa a Bíblia. E eu falei para ela assim: vamos estudar a Bíblia. Abra a Bíblia aí. E quando ela abriu a Bíblia, eu falei: leia o texto. E ela começou a ler o comentário que estava ali, porque ela não tinha o discernimento do que era o comentário e do que era o texto. Eu e você, quando abrimos a Bíblia, nós não podemos achar que os subtítulos são o texto sagrado inspirado. O subtítulo é apenas para facilitar o entendimento, para dar ideia de onde a gente está. Mas ele não é o texto sagrado. O texto sagrado é o que está escrito. Ok? Expliquei direitinho? Expliquei direitinho? Ficou claro? Então esse é um ponto muito importante. Então, pensando nisso, eu gostaria que você lesse comigo sem considerar os subtítulos. E pensando no capítulo 8, que começa assim: aconteceu. E no finalzinho do capítulo, do que leremos, do verso 27, ou mais ou menos, ou mais precisamente no 22, que diz assim: aconteceu o quê?
Então, do capítulo 8 aconteceu, do capítulo 8, verso 1, aconteceu, até o versículo 22, nós temos um período do que aconteceu, do que o profeta quis dizer, do que o homem de Deus quis escrever. Então, essa história aqui é uma história contínua. Lucas quis escrever essa história de forma contínua. Amém? Agora vamos juntos. Versículo 4. Quando uma grande multidão se reuniu, as pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, e ele disse por parábola: um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. Então Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra, ou as que estão sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que têm ouvido, ou os que têm ouvido de bom ânimo e reto coração, retêm a palavra de Deus. Esses frutificam com perseverança. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a num lugar que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada em oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. E lhes comunicaram: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Vamos orar mais uma vez? Senhor, lida está a tua palavra, e nós cremos que por si só ela é poderosa, eficaz, para transformar as nossas vidas e os nossos corações. E nós te pedimos, Senhor, que pela tua graça e misericórdia, tu fales conosco nessa noite, que ela venha a ser aplicada e que a terra do nosso coração venha a ser a boa terra, onde a tua semente venha a germinar e dar fruto para a glória do teu nome. É o que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, o texto é muito conhecido. O texto que nós lemos nessa noite é um texto da palavra de Deus que muitas vezes nós já lemos e meditamos nele. Mas o meu convite para você é meditar nele de forma inteiriça nessa noite. É pegar o texto todo, é pegar o período todo, é tentar entender aquilo que o evangelista Lucas tentou passar quando escreveu o texto. Lucas, ele começa o capítulo falando do depois. Depois que Jesus foi ungido os pés por uma pecadora, e que Simão, ou que um homem, um fariseu, ele havia rejeitado Jesus, ou tentaram rejeitar Jesus, quando disse, se esse de fato fosse um profeta, ele saberia quem havia lhe ungido os pés.
Jesus ensina aquele homem que a quem muito foi perdoado, muito é grato, mas quem pouco foi perdoado não tem uma gratidão tão grande assim. E essa lição é profunda porque traz para nós que, independente do tamanho do pecado que tenhamos cometido, porque todos nós somos pecadores, o Senhor é aquele que é capaz de nos perdoar e de nos restaurar. E o texto vai começar, o capítulo 8 vai começar dizendo que depois disso aconteceu, que Jesus continuava caminhando, continuava desenvolvendo o seu ministério. O texto mostra para nós que o ministério de Jesus era sustentado também por mulheres que haviam se convertido e ofertavam, contribuíam para que Jesus pudesse continuar viajando e pregando o evangelho por toda a Judéia, por toda Jerusalém, por todo o território de Israel. Então Jesus era patrocinado, Jesus era financiado. O dinheiro de Jesus não vinha do céu, o dinheiro de Jesus vinha da terra. E é por isso que nós contribuímos na obra de Deus. Para quê? Para que o evangelho seja anunciado, para que o evangelho seja pregado. E temos feito isso para a glória e honra do nome do nosso Deus. É claro que, como o irmão Jorge falou nessa noite, como somos abençoados quando abrimos o nosso coração e com generosidade entregamos ao Senhor. Mas muito mais abençoados são pessoas que podem também ouvir o Evangelho de Jesus por conta daquilo que fazemos com a nossa vida financeira. E aí sim, caímos nesse texto e Jesus começa a falar com uma multidão. E falando com a multidão, ele propõe uma parábola. Nessa parábola ele fala de uma semente que caiu à beira do caminho, foi pisada, e os passarinhos vieram e comeram aquela semente. Os pássaros vieram e levaram aquela semente embora. A segunda semente, ela cai sobre pedras, mas falta umidade naquele lugar, e aquela semente não consegue enraizar, não consegue ter raiz, vem o sol e seca, ela se seca. A terceira semente, ela cai no meio de espinhos. E a Bíblia diz que os espinhos vão crescendo junto com a semente e a sufocam. Ela não consegue dar fruto. Mas a quarta semente dá fruto de 100 por 1. Que investimento maravilhoso. Aquela quarta semente valeu a pena. Ela foi surpreendente, ela se desenvolveu e ela valeu a pena. E Jesus começa a falar naquele contexto em que as pessoas eram fazendeiras, viviam da agricultura. Ele começa a falar sobre a importância da palavra de Deus, sobre como é importante guardarmos a palavra de Deus. Mas ele fala de forma velada, ele não fala isso de forma clara. E aí ele é abordado pelos seus discípulos. Os discípulos talvez tenham se aproximado do mestre naquele momento e disseram para Jesus: Senhor, explica para a gente essa semente. Explica para a gente a história dessa semente. E aí Jesus diz para ele: ok, vou explicar para vocês. A semente que é pisada, e vem o pássaro, e a come e a leva. Isso significa que quando a semente do evangelho é pregada, muitas vezes vem o diabo, o inimigo de nossas vidas, um ser espiritual. Não é um diabo qualquer, não é uma pessoa, não é um ser humano, não é a pessoa que te prejudica no trabalho, nem o professor que te perturba na escola. Não é a aflição, a doença, mas é o diabo, é o ser espiritual. A Bíblia fala sobre o diabo desde o Antigo Testamento, mas a revelação completa das características do inimigo de nossas almas é dada somente por Jesus no Novo Testamento. É o Apocalipse que vai dizer que o diabo é a antiga serpente, Satanás. A revelação completa, ela vem através da pessoa do nosso Senhor Jesus, que diz inclusive que veio para destruir as obras do diabo. Mas Jesus diz: é o diabo. O diabo, ele entra e pega aquela semente. A palavra é pregada para você hoje à noite. A palavra do Senhor é pregada para você hoje à noite. Quando você sair daqui, cuidado. Pode vir um passarinho tentar tirá-la do seu coração. Cuidado. Jesus, ele fala sobre um segundo tipo de raiz. Ele fala sobre a raiz que não consegue permanecer em meio à provação. Porque todos nós, quando entregamos a nossa vida a Jesus como nosso Senhor e Salvador, seremos provados na nossa fé, passaremos por desafios. Pastor, isso quer dizer que se eu não entregar a vida a Jesus como meu Salvador, eu não passarei por desafios? Claro que vai.
porque na vida nós passamos por desafios. Crentes e não crentes passam pelo deserto. A diferença é que quando você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele passa no deserto contigo de mão dada. É o Senhor que passa ao seu lado. Então nós passamos por provações. Aqui Jesus está explicando que essa segunda semente é aquela que cai no coração, mas ela é sufocada pelos desafios, pelas tentações, pelas provações que são impostas por causa do dia a dia. A terceira semente é aquela que é sufocada pelas riquezas, os prazeres e a preocupação dessa vida. Ouvimos a palavra de Deus, ela entra nos nossos corações, mas conforme o tempo vai passando, a gente fica preocupado. Eu tenho que pagar as contas, o que será do meu filho, como ficará minha família, como serão as coisas que estão ao meu redor. Eu preciso passar, eu preciso de um emprego melhor, eu preciso de uma casa melhor. Meus irmãos, nós nunca estamos satisfeitos. Nós nunca estamos satisfeitos. Sempre que fazemos algo, nós desafiamos e queremos mais, queremos mais. Eu quero dizer para você, se você ganhar 1 milhão hoje, quem aqui gostaria de ganhar 1 milhão? Se você não levantou a mão, você pode ter perdido 1 milhão agora. Se ganhar 1 milhão hoje, daqui a um mês, você vai querer mais dinheiro. Porque nós queremos sempre mais. Eu tenho um amigo que ele fala que quando a esposa dele chegar no céu e ver as ruas de ouro, ela vai falar assim: Jesus, era só isso, não tinha nada mais, não tinha um plus, não tinha algo mais especial. É verdade, é verdade. Hoje pela manhã foi... Obrigado, Manuba. Isso é uma Manuba, gente. Hoje pela manhã, o irmão apertava a minha mão. Irmão, hoje foi o primeiro culto do ar-condicionado. Amém? Primeiro culto, você faz parte da história. Você marcou a história. O irmão apertou minha mão, eu apertei a mão dele, ele falou assim: pastor, agora está faltando estacionamento, hein? Amém, está faltando estacionamento. Assim como nós todos conseguimos o ar-condicionado, nós todos, em nome de Jesus, conseguiremos também um estacionamento. Ele falou: compra uma casa aqui na rua. Eu falei assim: amém, vamos comprar. Mas irmãos, nós queremos sempre mais. Isso é natural, isso é nosso, a gente quer ir além. E de certa forma isso é bom. Porque queremos ir além, nós podemos hoje ir de um estado para o outro voando. Nós podemos ir de um país para o outro voando. O homem sempre quis ir além, e por isso ele pode voar, ele pode desafiar a própria gravidade. Nós devemos querer sim ir além, chegar no lugar mais alto que nós pudermos chegar. Mas nós não podemos deixar que as preocupações desse mundo sufoquem a fé nos nossos corações. E é isso que Jesus está falando. Jesus, ele diz por último, que existem árvores que vão perseverar, ou existem sementes que vão crescer, vão perseverar, e isso aponta para uma vida cheia das bênçãos e da presença do nosso Deus. A vida cheia de bênçãos e presença do nosso Deus é para aqueles que perseveram na caminhada com o Senhor. É para aqueles que perseveram na caminhada da fé. Então nós não podemos deixar de nos desenvolvermos na caminhada da fé. Mas o texto continua. E Jesus vai falando que existem coisas que estão em ocultas. E que precisam ser reveladas, e que não há nada em oculto que não vai ser revelado. Ele fala de uma luz que é colocada num ponto e ela se coloca no ponto alto para iluminar todo o ambiente. A gente não coloca a iluminação embaixo do banco, a não ser que seja decorativa. Mas para iluminar o ambiente nós não fazemos isso. Jesus está dizendo, não nesse texto, que os seus segredos, aquilo que você fez de errado, vai todo mundo ficar sabendo. Não. Esse texto está dentro de um contexto. E o contexto que esse texto está diz o seguinte: olha, aonde a palavra for pregada, ela trará luz, ela trará clareza, ela vai mostrar para você o que é certo e o que é errado. Ela não vai deixar você em dúvidas. Aonde a palavra, onde a semente for plantada, você vai ter clareza das atitudes que você precisa tomar diante da semente que foi plantada ou da palavra que foi pregada. Isso vai ser claro para você. É isso que Jesus está falando nesse texto. E ele continua, agora dando um exemplo prático. Porque no meio do discurso de Jesus, chega a notícia: sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Estão lá fora. E eles querem falar contigo.
Jesus agora é didático. Porque Jesus está dizendo o seguinte: minha mãe e meus irmãos são aqueles que me obedecem. Ou seja, minha mãe e meus irmãos são aqueles cuja semente caiu no coração e cresceu, germinou e perseverou até o final. Esses são minha mãe e meus irmãos. Os seguidores são minha mãe e meus irmãos. Os discípulos são minha mãe e meus irmãos. E nós vemos isso com clareza na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus tinha 7 irmãos. Eram 4 meninos e 3 meninas. Dos 4 meninos, 2 deles se tornam famosos. Um é Tiago. Nós acabamos de estudar a carta de Tiago, mas esse Tiago era líder da igreja. Outro é Judas, que escreveu a carta. O Judas que escreveu a carta não é o Iscariotes, amém? É o irmão de Jesus. Esses irmãos só se converteram a Jesus depois da morte de Jesus. Enquanto Jesus era vivo, o texto sagrado diz que eles não acreditavam, eles duvidavam de Jesus. Eles faziam trocadilhos, eles faziam provocações, eles diziam para Jesus: você não quer que seu ministério apareça? Então vá para a capital. Jesus respondia: vocês podem ir e voltar a qualquer momento, porque o tempo de vocês é qualquer um, mas o meu tempo é específico, é separado, é diferente do de vocês. Jesus tinha consciência do propósito que ele tinha para a sua vida. Mas os irmãos de Jesus não. Tiago, o irmão de Jesus, segundo o apóstolo Paulo vai citar, ele é encontrado por Jesus depois da ressurreição. Jesus ressurreto vai até Tiago, e é nesse momento que os analíticos, que os teólogos entendem que Tiago tem uma experiência transformadora de vida com Jesus. Os irmãos de Jesus não criam em Jesus. Maria, nesse momento, talvez o seu coração tivesse com alguma dúvida, mas o fato é que naquele momento Jesus ele responde: mãe, irmãos, são aqueles que obedecem à palavra de Deus, são aqueles que obedecem à minha palavra. Vocês vão perceber que existe um detalhe no texto em que Jesus ele fala assim, no verso 9: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por meio de parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Quando Jesus ele faz essa citação, ele está fazendo menção ao texto de Isaías capítulo 6, verso 9. Isaías está dentro de um contexto, ou vive dentro de um contexto de idolatria. E a acusação que Deus faz contra o seu povo, contra o povo de Israel, é que eles abandonaram o Deus vivo para adorar outros deuses. Naquele caso, Baal e Astarote. Eles abandonaram o Deus vivo para adorar outros deuses, então o coração deles se endureceu. Então Deus envia o profeta. E a fala de Deus profeta é a eles: você vai falar, eles vão ouvir, mas eles não vão entender. Eles vão ver, mas eles não vão enxergar. Porque o coração deles foi endurecido pela idolatria. Quando nós vemos esse texto nos evangelhos de Mateus e nos evangelhos de Marcos, esse texto aparece justamente depois que Jesus é chamado de Belzebu por aqueles que o perseguem. Belzebu, o senhor das moscas. Dizem, ele expulsa demônios em nome de Belzebu. A partir daquele momento, Jesus começa a se comunicar através das parábolas, porque o coração daquele povo se endureceu ao ponto de rejeitar a pregação da palavra de Deus. Então Jesus agora começa a falar com aquele povo de uma forma indireta, mas de uma forma que, embora seja indireta, é suficientemente clara para que as vidas sejam transformadas. Esse texto, esse trecho aponta para nós de que se nós endurecermos os nossos corações para as orientações que Deus traz para nós, se nós nos afastarmos da vontade de Deus, nós vamos começar a ouvir a voz clara de Deus como se fossem parábolas. A palavra de Deus ela é clara e é revelada para aqueles que têm o desejo de pôr em prática aquilo que Deus tem para a vida. Então, se Deus tem algo para a sua vida, meu irmão, se Deus tem algo para a sua vida, minha irmã, o Senhor quer que você coloque em prática. Como diz o autor de Hebreus, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endurecerás ou não endureçais o seu coração. Eu quero dizer para você que esse texto aponta para nós
duas lições. Duas lições que são profundamente valiosas. A primeira é que a semente é divina. A semente é perfeita. Ela é a palavra de Deus. Ela veio do próprio Deus. A semente não precisa ser mudada, não precisa ser moldada. Ela não precisa ser dourada. A semente é a palavra de Deus. Muitas vezes nós criamos tantos mecanismos para tentar falar do amor de Deus, comunicar o amor de Jesus. Mas a simples, genuína pregação do Evangelho de Jesus por si só, quando ela é exposta, ou quando um pecador é exposto a ela, ele pode ter a sua vida completamente transformada. Lembram do profeta Jonas, que atravessa uma cidade num percurso muito menor do que se faria normalmente. Ele atravessa aquela cidade falando, em 40 dias Nínive será subvertida. E ele fala aquilo de uma forma rápida. Ele fala aquilo de uma forma como talvez não se dê para entender direito. Mas aquela pregação encontra corações que se arrependem. Um grande pregador, Charles Spurgeon, pregava na Inglaterra. E certa vez, um homem que não gostava da palavra de Deus, mas por cortesia, foi até o templo, porque ele tinha amigos que insistiam com ele. Mas quando ele chega no templo, ele tampa os ouvidos para não ouvir o que aquele pregador falava. Em dado momento, uma mosquinha pousa no seu nariz e ele tira a mão para dar um tapa. E quando ele tira a mão para dar um tapa na mosquinha, ele ouve: Jesus te ama, ele entregou a vida por você. E aquilo, e rapidamente ele tampa o ouvido. Mas aquela palavra fica reverberando no fundo da mente daquele homem, ao ponto de no final daquele culto, ele já ter a convicção em entregar a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Naquela época, na Inglaterra, a mensagem do pregador era impressa no jornal da segunda-feira. E quando você, no passado, você ia na feira e comprava peixe. Eu não sei se ainda é assim, mas você vai na feira e compra peixe. E lá na feira, eles te davam um jornal. Ainda é assim? Não. Agora é saco plástico. Para vocês verem quanto tempo eu não vou na feira para comprar peixe. Agora é saco plástico, mas era um jornal. E uma pessoa na Inglaterra foi e comprou o peixe, não crente. Chegou em casa. E quando foi desenrolar aquele peixe para tirar do jornal, ela leu um pedaço do jornal. E o pedaço da palavra de Deus entrou de forma tão profunda naquele coração, que a vida foi transformada pelo simples fato de ler um pedaço da pregação de Charles Spurgeon. Irmãos, a palavra de Deus é poderosa. Jesus é atraente. Então, o que precisamos entender é que quando essa palavra vem aos nossos corações, ela é perfeita, ela não precisa ser mudada, ela não precisa ser moldada. Então, pastor, tem um problema. Qual é o problema? O solo em que essa palavra cai. Só que é interessante, nós olharmos para o versículo 18 e ouvirmos a advertência de Jesus que diz assim: portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Vejam como vocês ouvem, observem como vocês estão ouvindo. Por que Jesus está dizendo isso? Porque o solo é responsabilidade nossa. O solo do nosso coração é responsabilidade nossa. Irmãos, se o solo do seu coração, ou se no solo do seu coração, a semente for pisada, e o passarinho vier e levar essa semente embora, a responsabilidade é sua. Se no solo do seu coração, os espinhos crescerem e sufocarem a palavra de Deus e a sua fé, a responsabilidade é sua. Se no solo do seu coração, as preocupações, a ansiedade pelas coisas da vida, pelo dia de amanhã, pelos momentos que virão, pelo filho, pelo pai, pelo neto, pelas finanças, se o solo do seu coração
se tornar um solo que sufoca a mensagem do Evangelho, a responsabilidade é sua. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque o que tiver será dado, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. A minha pergunta para você nessa noite é: como você tem cuidado do solo do seu coração? A semente não vai mudar, ela é perfeita, ela é a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar as vidas, mas o solo é responsabilidade sua. Você tem regado o seu coração com a oração? Você tem regado o seu coração com tempo investido de joelhos no seu quarto diante da presença de Deus? Eu tinha um grupo de amigos com os quais eu fazia o que nós chamamos hoje de discipulado. E eu perguntava para um deles, eu dizia assim: como é que está a tua vida de oração? Você ora? Ele falou: oro todo dia, Adriano, todo dia. Eu falei: quando você ora? Ele falou: saio para o trabalho de madrugada. Eu falei: opa, vai me dizer que ora 3 da manhã. Mas ele disse: saio para o trabalho de madrugada, trabalho na feira. Então, por volta de 4 da manhã, quando eu já coloquei tudo dentro do meu carro, eu entro no carro e eu vou dirigindo e orando no caminho. Eu falei: cuidado só para não fechar o olho, para não criar um acidente. É claro que a Bíblia nos ensina a orarmos sem cessar, mas o Senhor Jesus diz que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e procurar o nosso Pai em secreto, porque o Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Você tem fechado a porta do seu quarto? Você tem dobrado o seu joelho diante da presença de Deus? Ou a sua oração é meio que aquela oração de WhatsApp? Enquanto você faz um monte de coisa, enquanto você digita, você vai fazendo as coisas no seu dia a dia. Irmãos, o convite do Senhor é para que nós reguemos a terra do nosso coração em oração, buscando o Senhor no secreto, no quarto, do joelho dobrado, porque a igreja que não ora, ela não tem poder. O crente que não ora, ele não vive uma experiência real e transformadora com Jesus. Tiago disse assim: tem alguém entre vocês aflito? Então ore. Experimenta orar no momento da sua aflição, você vai ver que a situação pode até não mudar instantaneamente, mas a aflição ela começa a vazar, ela começa a escorrer, ela começa a ir embora. Ore. Você tem regado o solo do seu coração com amor, com a meditação na palavra de Deus? Nossa igreja tem a EBD que funciona todo domingo 8h45. Jovens, adolescentes, homens, mulheres, classes de novos. Todo domingo 8h45 nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Mas mais que isso, uma das funções da nossa igreja e do ministério da igreja é capacitar você para que você tenha um contato íntimo com a Bíblia. É por isso que, por exemplo, nós fazemos o plano anual de leitura bíblica, para que você possa na sua casa se encontrar com a palavra de Deus. Existem tantas ferramentas que facilitam a nossa vida, tantos livros que já vêm com uma devocional, e eles são bons, são proveitosos, mas eu quero chamar você para um nível mais profundo de intimidade, sabe, irmão? Deus rasgou o véu do santuário para que você pudesse acessá-lo diretamente. Então, você pode abrir a sua Bíblia, abrir as Escrituras Sagradas e ouvir a voz de Deus falando diretamente ao seu coração, sem o comentário de uma outra pessoa sobre o que ela pensa daquele texto. E é para esse momento que o Senhor te chama. Você tem regado o solo do seu coração com a leitura da palavra? Você tem regado o solo do seu coração com o perdão? Perdão por aquele que te ofende. Perdão por aquele que te faz mal. Você tem regado o solo do seu coração? A Bíblia diz quando nós oramos. Ou Jesus ensina, falando na oração do Pai Nosso, que quando nós perdoamos o outro, aí nós somos perdoados também. Jesus nos explica que se nós olharmos para a nossa própria vida e para as nossas limitações, nós vamos ver que nós somos pecadores. E nós somos pecadores com P maiúsculo. Às vezes nós achamos que nós somos doutores, PhDs, super santos. Mas a Bíblia fala que nós somos pecadores com P maiúsculo. E sabendo que somos pecadores, nós deveríamos ter a humildade nos nossos corações
para olhar os outros pecadores, que são nossos irmãos, com graça e misericórdia. E assim exercer o perdão. Porque quando nós perdoamos, o nosso coração é sarado. Quando nós perdoamos, o nosso coração deixa de adoecer. Quando nós perdoamos, nós crescemos e cuidamos da terra do nosso coração. Então você tem cuidado da terra do seu coração com o perdão? Você tem cuidado da terra do seu coração com um relacionamento íntimo com seu Deus, vida de adoração, vida de profundidade. Semana passada eu falei algo que não estava escrito, eu pensei, eu não tinha estudado, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Será que o único momento de louvor e adoração que você tem durante a semana é quando você está aqui, na adoração pública, na adoração coletiva? Você já chamou Jesus no seu quarto e disse: Jesus, eu quero cantar uma canção para você. Eu quero declarar uma poesia para o Senhor. Eu quero te adorar aqui, só eu e o Senhor. Irmãos, se a nossa vida de adoração mais intensa é dentro dessas 4 paredes do templo, tem alguma coisa errada. Porque a nossa vida de adoração precisa ser fora daqui. Se o nosso coração adoece, nós começamos a viver de aparência. Nós começamos a viver e a falar aquilo que não somos na essência. Nós colocamos uma máscara e viemos para esse ambiente. E aqui está tudo bem. Está todo mundo perfumado. Está todo mundo com o cabelo certinho. Hoje eu falei para o irmão, eu falei: seu cabelo está na régua. É assim que os jovens falam hoje, não é? Não é? Amém, é assim, ainda é assim. Está na régua. O bigode está certinho, que bigode bonito. Está certinho, cortadinho. Nós somos perfeitos aqui quando estamos nesse ambiente. Mas o Senhor, Ele olha para os nossos corações, para aquilo que está dentro de nós, para além daquilo que os homens podem ver. E o Senhor, Ele consegue ver as debilidades da nossa alma. O Senhor, Ele consegue ver as mazelas do nosso coração. E quando eu e você assumimos que temos mazelas nos nossos corações, que a nossa alma é débil, porque nem sempre ela procura Deus como tem que procurar, através da palavra, através da oração, porque nem sempre ela tem a disposição para procurar o outro através do perdão, porque nem sempre ela deixa que o seu coração seja saudável, mas ela quer adoecer. Quando nós reconhecemos isso diante do nosso Deus, esse é o primeiro passo para que sejamos sarados, para que sejamos curados, para que sejamos transformados. E o meu convite para você nessa noite, Marechal, é que você venha deixar Deus trabalhar no seu coração, moldar o seu coração, transformar, trabalhar na sua vida, de modo que você se torne um solo, uma boa terra, um bom solo. E essa semente, quando ela cair, ela vai germinar e ela vai dar fruto. Fruto de 100 por 1. Você será abençoado. Abençoado com a presença de Deus. Abençoado pelas dádivas de Deus. Abençoado por viver a plenitude de Deus na sua vida. Algumas bênçãos materiais também virão sobre você, porque Deus é generoso, mas eu não estou aqui nesse púlpito prometendo bênçãos materiais sobre a sua vida. Mas eu estou sendo sincero e honesto com você. A maior bênção e o maior presente que nós temos é a salvação, a vida eterna, mas a presença de Jesus habitando dentro de nós através do seu Espírito Santo, porque essa vida é a vida plena, é a vida verdadeira, é a vida que Deus tem para nós.